Olá pessoal, estamos voltando, sou a professora Fabiana Bordim para a segunda live de matemática. Sou professora da Escola Básica da URI de Frederico Westphalen e hoje nós vamos trabalhar mais um pouco de geometria. Só que hoje nós vamos trabalhar com a geometria espacial, tá? Vamos aplicar a geometria plana na espacial. Então, o que nós precisamos saber, né, com relação à geometria espacial? O básico, que é o que mais cai no Enem e nos vestibulares, né? Quais são os sólidos? A gente deve ter mais atenção, né? Saber mais as fórmulas, certo? As fórmulas básicas que eu preciso saber, né? Para fazer o cálculo. Agora nós vamos falar na parte de volume, né? Na capacidade que esse sólido tem, certo? Então, o primeiro sólido que nós vamos conversar hoje vai ser o paralelepípedo. O que é um paralelepípedo, né? É uma figura plana que tem 6 lados, né? 6 faces. Se eu falo lados, eu estou falando da geometria plana ainda, né? Então, se eu vou falar da geometria espacial, vou dizer que ele tem este sólido tem 6 faces, né? De 2 a 2 paralelas e iguais. Os sólidos que eu vou falar são somente os sólidos retos, não vou falar de sólidos oblíquos, tá? Até porque são esses que são cobrados nas questões, certo? O que são os sólidos retos? As faces formam com a base ângulos de 90 graus, então aqui tem 90 graus este é um sólido reto, certo? O que eu preciso também saber deste sólido? Ele tem 6 faces, né? Ele tem arestas, certo? As arestas são os encontros dos lados dos polígonos que formam este sólido. Então, estas linhas aqui, ó, são chamadas de arestas, certo? O encontro das arestas é chamado de vértice. Então, quantidade de faces, quantidade de arestas, quantidade de vértices que um sólido tem. Depende do formato deste sólido. Ele tem 6 faces, né? Ele tem 8 vértices, né? Você conta assim, esse dá para contar, né? Facinho. 8 vértices e 12 arestas. Este é um sólido que se encaixa na relação de Euler, né? Qual é a relação de Euler? A relação de Euler, ela faz uma relação, já diz, né? Entre vértices, faces e arestas de sólidos de poliedros regulares, tá? Qual é a relação de Euler? A relação de Euler é V mais F igual a A mais 2. O que é V, o que é F, o que é A? Né? Vértice mais face igual a aresta mais 2. Muitas vezes cai questão, né, relacionada também à quantidade de vértices, quantidade de arestas, quantidade de faces que um sólido tem. Se ele é um sólido regular, eu consigo utilizar a relação de Euler, certo? Importante também saber a planificação desses sólidos. Se eu não sei desenhar em 3D, né, que é difícil fazer um desenho em 3D, eu não consigo, não tenho essa habilidade, mas eu posso fazer a planificação dele. Então, aqui do lado eu tenho a planificação deste paralelepípedo. Do que é formado este paralelepípedo? De 6 retângulos, né, de 2 a 2 paralelos e iguais. Pode acontecer de ter 4 retângulos iguais, tá? E se por acaso acontecer de os 6 retângulos serem iguais, é o cubo, que é o sólido que eu vou falar depois, tá? Então, pela planificação, eu consigo determinar a área, porque eu vejo o formato dessa figura. E aí eu calculo a área dessa figura pela geometria plana, né? Se eu quero saber a área deste sólido, eu tenho que fazer a área de cada face e somar, certo? Como as faces de 2 a 2 são paralelas e iguais, o que acontece? Se eu fizer um esboço do meu desenho ali, do meu paralelepípedo, né? Um esboço rapidinho aqui, ó. O que acontece? Né? Assim, para ficar em 3D, né?
Ele vai ter 3 medidas: comprimento, largura e altura. Então, eu vou chamar o comprimento de A, a largura de B e a altura de C. Se eu for calcular a área disso daqui, o que acontece? Eu vou ter 2 retângulos. Se eu vou pela planificação, eu tenho 2 retângulos A por B, porque é esse aqui embaixo e esse aqui em cima, né? Tenho 2 desse daqui. Esse retângulo da frente, que é AC, eu também tenho 2 vezes, né? É esse da frente e esse lá de trás. E se eu for olhar esse retângulo BC, também tenho 2, né? BC também tenho 2. Esta face e esta face. Também tenho 2, ok? Quero calcular a área disso. Como é que eu calculo a área deste paralelepípedo? É a soma de todas estas áreas. Então, eu não preciso decorar fórmula de área de paralelepípedo. Eu posso simplesmente saber a área de quadrado ou de retângulo, que é base vezes altura, e fazer separadamente, tá? O que aconteceria aqui, ó? A área total dele é 2 vezes A por B, mais 2 vezes A por C, mais 2 vezes B por C. E aí eu posso colocar o fator comum em evidência, que é somente o número 2, AB mais AC mais BC. E aí essa é a fórmula da área total de um paralelepípedo. O cuidado que eu tenho que ter, por exemplo, num determinado exercício, que ele não vai, eu não vou poder usar essa fórmula fechada aqui. Ou até posso utilizar, tá? Mas daí eu vou ter que fazer uma conta de subtração. Por exemplo, se isso aqui for uma piscina, né? E eu quiser revestir toda ela de azulejo, de cerâmica, de ladrilhos, né? Onde que vão esses azulejos? Nas 4 paredes laterais e no fundo. Então, eu não tenho essa parte de cima. Então, eu não posso fazer por essa fórmula aqui, porque eu não tenho a largura e o comprimento, um deles não tem. Porque se eu fechar isso aqui, não entra para dentro, né? Então, eu tenho essa caixa aberta. Então, a melhor forma é você pensar pedaço por pedaço. E aí não tem erro, tá? Assim, eu tenho a fórmula da área total de um paralelepípedo, tá? Fazendo assim, separadamente, às vezes se torna mais fácil. O que mais eu preciso saber do paralelepípedo? O que ele tem? Ele tem uma diagonal. Quando eu falo de geometria plana, a diagonal é ligar 2 vértices não consecutivos. Então, por exemplo, todas as faces têm diagonal, tá? Então, se eu traçar isso aqui nesta face, esta é a diagonal da face. Quando eu vou fazer diagonal do paralelepípedo, são 2 vértices não consecutivos, tá? E não pertencentes à mesma face. Vai ser um de um lado e o outro do outro lado. Então, por exemplo, eu ligaria este vértice com este vértice aqui, ó. E aí eu tenho a diagonal do paralelepípedo, certo? Como calcular essa diagonal? Bom, lá da geometria plana, nós conhecemos algumas fórmulas que nos ajudam aqui, ó. Essa é a diagonal do paralelepípedo. Utilizando a face aqui de baixo, o que acontece? Eu vou ter também uma diagonal aqui, ó, tá? Que eu vou colocar D minúsculo, porque é a diagonal de uma das faces. E esta medida aqui, que é a altura deste paralelepípedo, que é o C, né? Então, e aqui é 90 graus. Então, eu tenho um triângulo retângulo ali. Para eu achar as medidas dos lados, basta aplicar Pitágoras. Então, eu teria assim, que diagonal ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. Só que, na maioria das vezes, eu não ganho esta diagonal. O que eu ganho do paralelepípedo? Eu ganho as 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Então, eu vou conhecer o A e o B e o C. Eu não vou conhecer esse Dzinho aqui, tá?
Aí eu tenho que saber como calcular esse Dzinho. Bom, como é que eu calculo esse Dzinho? Bom, aqui também é 90 graus, tá? Então, eu também tenho um triângulo retângulo aqui embaixo, certo? Então, para este Pitágoras, o meu triângulo retângulo era Dzão, Dzinho e C, tá? Agora, para esse Dzinho aqui, ó, eu tenho o seguinte triângulo. Aqui é A, que é o comprimento, neste caso, né? Não precisa ser A, pode ser qualquer outra letra. Aqui vai ser a diagonal da face, e essa medida aqui para mim é B. Então, se eu quiser saber o valor de Dzinho, Pitágoras aqui, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado. Se eu quiser encontrar essa diagonal, é só terminar esse Pitágoras, tá? Eu não vou terminar porque o que eu quero aqui é mostrar como é que calcula a diagonal do paralelepípedo. Aqui eu tenho D ao quadrado, aqui também tem ele ao quadrado, ó. Então, eu só venho aqui e substituo D ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, a diagonal do paralelepípedo é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Cuidado com esta raiz, porque daí o que acontece aqui, o erro nosso? Por ter quadrados aqui, ó, nesses números, né? Eu lembro que tem uma regra lá da potenciação que o quadrado corta a raiz, mas o quadrado só corta a raiz se aqui for multiplicação. Aqui eu não posso fazer um corte de raiz com essas potências, tá? Então, aqui tem que resolver os quadrados, somar e depois, sim, aí fazer a raiz quadrada, tá certo? Aí eu tenho fórmula da área total, tenho fórmula da diagonal. Outra coisa que é cobrada do paralelepípedo é o volume, a capacidade que ele tem de armazenar, quanto cabe lá dentro dele, né? Se isso aí for uma piscina, quantos litros de água cabe lá nessa piscina, certo? Ou um aquário, né? Como é que eu descubro isso? Bom, aí tem o princípio de Cavalieri que diz o seguinte, que se eu vou sobrepondo as áreas, né, pelo princípio de Cavalieri, eu tenho a fórmula do volume deste paralelepípedo. A fórmula do volume do paralelepípedo é fazer a área da base vezes a altura, tá? Área da base vezes a altura do paralelepípedo. Tem que tomar cuidado aqui com a altura, porque é do paralelepípedo esta aqui. E muitos prismas, principalmente, eles vão dar altura de triângulo ou altura de uma outra figura plana. Cuidado para não confundir, tá? Bom, em especial por ele ser paralelepípedo, a área da base é comprimento vezes largura. Então, eu vou ter aqui A vezes B, vezes a altura, que é a terceira dimensão, C. Então, o volume do paralelepípedo está aqui. A vezes B vezes C. Comprimento vezes largura vezes altura. O produto das três dimensões me dá o volume deste paralelepípedo, certo? Estas são as principais fórmulas que nós vamos utilizar quando aparecer paralelepípedo, tá? Na geometria espacial. Aqui eu coloquei as fórmulas, né? Então, o que é a área da base, a área lateral, tudo separadinho, certo? Mas foi o que eu trabalhei aqui, mostrando para vocês estas fórmulas, ok? Bom, cubo é o próximo sólido que nós vamos falar. O que é o cubo? O cubo é um paralelepípedo, mas ele é um paralelepípedo especial, por quê? Porque o comprimento, a largura e a altura dele é a mesma. Então, eu não vou ter A, B, C, né? Eu vou ter A, por exemplo, se eu colocar a letra A. Então, vai ser a mesma medida, comprimento, largura e altura. Deixa eu fazer aqui, né? Vamos desenhar um cubo. E aí, eu mostro para vocês as fórmulas também do cubo. Certo? Então, vamos lá. Desenhando o cubo. Quero desenhar o cubo. Vou fazer um quadrado
e vou fazer outro quadrado lá atrás. Só que como eu não enxergo essas duas linhas ali, elas ficam pontilhadas. Então, o que eu não enxergo, eu faço pontilhado. O que eu visualizo olhando, eu faço contínuo, tá? Característica do cubo. Todas as arestas iguais, certo? Então, eu tenho 6 faces, 8 vértices, 12 arestas aqui também. Mas o comprimento, a largura e a altura têm mesma medida. Então, A e A. Quero saber a área. Se eu quiser saber a área de todo este cubo, que também é conhecido como hexaedro, né? Ele é um sólido de Platão. O que nós fazemos? Eu calculo de 1 quadrado e multiplico por 6, já que são 6 quadrados. Então, se eu quiser saber a área total, é 6 vezes a área do quadrado, que é A vezes A. Então, dá 6A ao quadrado. Se eu quisesse saber só a área da base, é só 1 quadrado. Se eu quiser saber só a área lateral, são 4 quadrados. Então, eu faria 4A ao quadrado, tá? A área total, 6 quadrados, 6A ao quadrado. Ele também, como o paralelepípedo, tem as diagonais, né? Então, a diagonal do cubo. Vou vir deste vértice a este aqui. Vou ter a diagonal do cubo. Como é que eu faço o cálculo da diagonal? Bom, mesma regra, mesma forma de fazer, de deduzir essa fórmula lá do paralelepípedo. O que nós temos aqui, ó? Nós temos um triângulo retângulo aqui, que 90 graus, né? Aqui mede A e aqui vai ser a diagonal da face, então vou colocar um Dzinho. Então, vou ter um triângulo assim lá, né? Aqui a diagonal do cubo, aqui a diagonal da face e aqui a altura do cubo, que é A. Se eu for aplicar Pitágoras, vai ficar Dzão ao quadrado igual a Dzinho ao quadrado mais A ao quadrado. Bom, eu também não ganho essa diagonal. Eu vou conhecer só a aresta deste cubo. O que eu faço? Eu vou ter que achar esse Dzinho em função de Azinho, né? Então, o que eu tenho aqui? Ó, um triângulo retângulo também, que aqui é D, ficou desproporcional, né? Ó, D, aqui 90 graus, aqui é A e aqui é A. Então, tá aqui ele. Aplicando Pitágoras, D ao quadrado igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. Então, D ao quadrado é 2A ao quadrado, certo? Também, se eu precisar descobrir a diagonal da face, é só terminar esse cálculo aqui, certo? Colocar aqui a medida da aresta desse cubo, né? Mas como eu quero mostrar para vocês essa fórmula, paro aqui e no lugar do Dzinho coloco 2A ao quadrado. Então, vai ficar assim. Diagonal ao quadrado igual 2A ao quadrado mais A ao quadrado. Então, diagonal ao quadrado é 3A ao quadrado. Tirando a raiz quadrada de 3A ao quadrado. Aqui sim, eu tenho um produto. Então, se eu tenho um produto dentro da raiz, isso seria o mesmo que raiz de 3 vezes raiz de A ao quadrado. Raiz de 3 não é exata, fica raiz de 3. E raiz de A ao quadrado, o quadrado corta a raiz. Então, vai acabar o quê? Que a diagonal é A raiz de 3. Então, aresta, raiz de 3, tá? Outra fórmula do cubo, o volume. Então, mesmo princípio lá do paralelepípedo. Volume do cubo. Comprimento vezes largura vezes altura. A vezes A vezes A. Posso fazer sempre assim. Não preciso fazer isso aqui, ó. A ao cubo, né? Porque o que é elevar um número ao cubo? É fazer ele vezes ele, mesmo 3 vezes, né? A vezes A vezes A. Então, se é mais prático assim do que assim, você tem que lembrar que é comprimento vezes largura vezes altura. A diferença é que serão os mesmos valores, certo?
E aí eu tenho as fórmulas que eu utilizo na resolução de exercícios de cubo, que envolve cubo, certo? Ali a figurinha não tinha passado, né? Outra coisa do cubo que eu preciso saber, planificar, né? Para que planificar? Para fazer essas fórmulas aqui. Aplicá-las, na verdade, lembrar delas lá da geometria plana e fazer cálculos, certo? Então, ali está o sólido e sua planificação, ok? E as fórmulas, né, da base, lateral, total, soma as duas bases mais 4 laterais, né? Volume e diagonal. Certo? Próximo sólido, cilindro. O que nós vamos falar do cilindro? Também, como é que se calcula área e volume de cilindro? Primeiramente, agora o que eu tenho? Também vou trabalhar com cilindro reto. Então, significa que esta medida aqui, ela é perpendicular à base. Então, aqui tem um ângulo de 90 graus, certo? Se eu for planificar o cilindro, o que acontece? As bases são 2 círculos, né? Então, eu tenho um círculo aqui e um círculo aqui. E quando eu for abrir essa lateral, me dá um retângulo, tá? Então, se eu souber área de círculo e área de retângulo, eu sei a área de cilindro. Só que, além disso, no caso do retângulo, eu tenho que conhecer o comprimento de uma circunferência. Por quê? Porque quando eu faço essa planificação, esta medida aqui, que é a base, pelo desenho aqui, ela é a base do meu retângulo, esta medida é o círculo, né? Quando eu vou fechar isso aqui, quando eu vou montar o cilindro, essa medida ela vai vir aqui, ó, ela vai colar aqui. Então, esta medida é o comprimento do círculo, é o perímetro do círculo. Como é que eu faço, então, os cálculos? Ó? Pela planificação, se eu quiser saber a área da base de um cilindro, é círculo, então, πr ao quadrado, certo? πr ao quadrado. Quantos círculos eu tenho? Eu tenho 2. Então, quando eu for fazer do cilindro, eu tenho 2 áreas da base. Área lateral. O que eu tenho na lateral? Eu tenho um retângulo. Aí, o meu retângulo, esta medida aqui, ó, é a altura do meu cilindro. E esta medida é o comprimento da circunferência. Então, aqui vai ser 2πr, né? 2π vezes o raio. O raio vai ser aqui deste círculo, né? Desta circunferência aqui, né? Se eu falar só dessa bordinha. Então, você vai ganhar ou o raio ou o diâmetro. O que é diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se você ganha diâmetro, você conhece raio. Se você ganha raio, você conhece diâmetro. E aí, você calcula essa medida que é 2πr, que é o comprimento desta circunferência, tá? E aqui é a altura do cilindro. Então, esta área aqui é 2πr vezes h, certo? Esta área aqui que é a área lateral do cilindro, área lateral. Se eu quiser a área total, eu tenho 2 áreas da base mais a área lateral. Então, eu posso fazer separadamente e depois fazer a soma. Se eu quiser montar a fórmula, o que acontece, ó? 2πr ao quadrado mais 2πrh. Fator comum é 2πr, aqui sobra r mais h. Essa é a fórmula da área total de um cilindro. Não vou lembrar disso, prof. Vai lembrar de cada um separadamente e vai montar, no final tu tá fazendo isso aqui de qualquer forma, tá? Então, área de cilindro é isso. Também pelo princípio de Cavalieri, o que eu tenho? O volume, tá? Volume deste cilindro, como é que calcula? Área da base vezes altura. Altura do cilindro, né? Então, desta medida aqui. Aí, a área da base é sempre um círculo, então é sempre πr ao quadrado
vezes a altura desse cilindro, volume de cilindro, ok? O que eu ainda preciso saber com relação ao cilindro? Que ele é um dos sólidos de revolução, ou seja, ele é gerado pela rotação de uma figura plana em torno de um de seus eixos. O cilindro, ele é gerado pela rotação de um retângulo. Então, eu tenho lá um retângulo, tá? Onde eu fixo um dos lados, então eu fixo isso aqui, fixo esse eixo, tá? E giro esse retângulo, faço um giro de 360 graus, faço isso aqui, né? Aí, no momento que eu faço esse giro, eu gero este sólido que é o cilindro. Então, esta altura do cilindro também é conhecida como geratriz, porque ele é gerado através desta rotação em torno de um dos eixos deste retângulo aqui, né? Aí, se eu fizer do lado maior, vai dar um cilindro mais alto. Se eu fixar aqui e girar, vai dar um cilindro mais baixo com um raio maior, né? Então, ó, desse retângulo, isso aqui é a altura, e aqui vai ser o raio da base, né? Porque no momento que gira, o que acontece? Você tem o formato ali do círculo, ok? Então, do cilindro, seria isto, né? As áreas da base, a área lateral, a soma das áreas, área total e volume, tá? Esfera. A esfera é um sólido que eu não consigo planificar, tá? Como eu conseguia o paralelepípedo, o cubo, o cilindro, a esfera já é um sólido que não dá para planificar. Vocês podem fazer essa verificação, por exemplo, com uma bola de futebol cheia. Você consegue esticar tudo aquilo lá? Ficar retinho no chão? Não consegue, vai ficar sempre ondas, né? Então, não tem como planificar, certo? Não é uma figura que eu consigo planificar. O que tem? Quais são os elementos que eu tenho na esfera? Eu vou ter o raio, né? Vai ter um centro, tá? O centro da esfera. Ela também é um sólido de revolução, tá? Eu pego um semicírculo, deixa eu apagar aqui do cilindro. Eu pego um semicírculo. O que é um semicírculo? Metade de um círculo, né? Então, vou pegar um semicírculo, metade de um círculo, né? Esta medida aqui é o diâmetro, fixa esta medida e gira ela, né? Gira este semicírculo. O que vai gerar? Vai gerar a esfera. O que eu vou ter? Eu vou ter um centro, né? Vou ter um raio, certo? E aí eu posso falar em diâmetro, porque no momento em que forma a esfera, né? No momento em que a esfera é formada, o que acontece? Aqui é raio, aqui também é raio. Se eu for para baixo também é raio, se eu vim para cá também é raio. Então, saindo do centro e indo até a superfície da esfera, que é essa camadinha que eu tenho aqui, né? É a medida do raio, certo? E aí, eu vou ter tudo em função do raio, os cálculos que eu vou utilizar para a área e para o volume de esfera. Bom, com relação ao cálculo da área de uma esfera, o que nós temos? Nós não podemos usar o princípio de Cavalieri aqui, tá? Então, não tem, eu demoraria muito aqui para mostrar para vocês como deduzir essa fórmula. Então, melhor mesmo é a gente decorar, tá? 4πr ao quadrado, 4 vezes a área do círculo maior, tá? Raio da circunferência, né? Porque eu tenho vários raios, porque eu poderia fazer o que aqui, ó? Tem um outro círculo aqui, que também tem um raio, mas vai ser o raio maior possível. Então, é aquele que está no centro da circunferência e você vai até a superfície, tá? 4 vezes esta área aqui da área da superfície da esfera. Então, 4πr ao quadrado. E o volume é 4/3 de πr ao cubo, tá? As duas fórmulas, somente duas fórmulas para cálculo de esfera. Área total e
volume, certo? Vamos resolver alguns exercícios e aplicar isso então, certo? Vamos começar com um exercício do Enem do ano passado. A questão número 158, tá? O que diz nessa questão? Bom, lembrando já da aula passada o que eu disse. Tem que ler, tem que interpretar. Matemática não é só fazer conta, tem interpretação. Tem muita geometria espacial sem fazer conta também nas provas, tá? Que você tem que ter conhecimento somente. E analisar, tá? Muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Suponha um copo de formato cilíndrico com as seguintes medidas: diâmetro 6 centímetros e altura 15 centímetros. Então, vou eu desenhar o copo, tá? Um cilindro, certo? Disse o quê? Que o diâmetro é 6 centímetros, então eu tenho toda esta medida 6 centímetros, ou seja, o meu raio, né? Se esse é o diâmetro, o meu raio é 3 centímetros, que é essa medida aqui. E a altura desse copo, 15 centímetros, então H, 15 centímetros, certo? Nesse copo, há 3 cubos de gelo, então tenho gelo dentro do copo, cubo. Aqui o cubinho, né? Prof, não faço ele, não tem problema, tu tem só na hora lembrar o quê? De como é o formato deste sólido, tá? 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 centímetros cada. Então, todas as arestas iguais, né? 2, 2 e 2, comprimento, largura e altura. Quantos desses eu tenho? Eu tenho 3 cubos, então 3 vezes isso aqui. E 2 rodelas cilíndricas de limão com 4 centímetros de diâmetro e 0,5 centímetro de espessura. Aí tô lá eu com a rodelinha de limão, né? Ó, meu desenho lá feio, mas é assim mesmo, né? Na hora não vou ficar pensando muito no desenho bonito, né? 4 centímetros de diâmetro, então eu tenho 2 centímetros de raio e 0,5 centímetros de altura, de espessura, né? Espessura é a altura desta rodela de limão. Eu tenho 2 rodelas de limão. O que acontece? Considere que ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. Então, para baixo do líquido que vai ser colocado, né? Use 3 como aproximação para π. O volume máximo de refrigerante em centímetro cúbico que cabe nesse copo, contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo com suas dimensões inalteradas, é igual a... Bom, o que eu vou ter que fazer? Eu vou colocar 3 cubos de gelo aqui dentro e 2 rodelas de limão. Depois eu vou colocar líquido aqui dentro. Eu quero saber o volume máximo do líquido. Então, eu tenho que tirar o volume dos cubos e o volume do limão, né? Então, eu vou ter que fazer estes cálculos aqui. Vai ser volume do cubo. Como é que calcula o volume do cubo? Comprimento, largura e altura. Então, é 2 vezes 2 vezes 2. Então, o volume do cubo é 8 centímetros cúbicos, certo? Só que eu tenho 3 dele. Então, 3 vezes. 3 vezes 8, 24. Então, eu tenho 24 centímetros cúbicos de gelo. Rodela de limão, formato cilíndrico, volume. Área da base vezes altura. Então, π r ao quadrado vezes h, né? O volume. O π eles dizem para usar 3. Aproximar. O raio é 2, 2 ao quadrado. Vezes a altura, que é 0,5. Eu vou colocar 1/2 aqui, que facilita. Por quê? Porque eu tenho 2 aqui, ó. E se eu dividir por 2, já simplifica meu cálculo, né? Então, fica 3, vai simplificar aqui, ó, que sobra 1. 3 vezes 2, 6. Mas eu tenho 2 rodelas, então eu tenho 12 centímetros cúbicos de rodelas de limão.
Agora eu vou fazer o cálculo do volume, da capacidade deste cilindro aqui, deste copo. Volume de cilindro, πr ao quadrado vezes h. Então, π, raio do copo 3, altura do copo 15. Então, o volume é 9, né, vezes 15. Ou coloca lá 3 vezes 3 vezes 15. Vamos fazendo passo a passo, né? 3 vezes 3 vezes 15. Esse volume dá 405 centímetros cúbicos. O que vai acontecer? Se não tivesse nem limão e nem gelo, caberia neste copo 405 centímetros cúbicos. Mas eu vou colocar essas duas coisas aqui lá dentro. Então, tenho que tirar. Tem que fazer menos 24 e menos 12, né? Dá menos 36. Então, dá 369 centímetros cúbicos, tá? Alternativa C, certo? Se tu tá me acompanhando e fazendo o cálculo comigo, chegamos juntos a essa alternativa, 369 centímetros cúbicos, que vale ressaltar também que 1 centímetro cúbico é o mesmo que 1 ml. Então, aqui também, se o exercício, por acaso, ao invés de perguntar volume máximo em centímetro cúbico, colocasse para nós ali volume máximo em ml, em mililitro, centímetro cúbico e mililitro é a mesma coisa, é equivalente, né? Então, eu poderia dizer que ali tem 369 ml de refrigerante, certo? Feito o exercício do Enem do ano passado, então, né? Envolvendo geometria espacial e aqui 2 sólidos, né? Cilindro e cubo, certo? Do Enem de 2018, nós temos uma questão aqui, ó, que pode confundir um pouco nossa cabeça, tá? Vamos ler ela, a questão número 150. Um artesão possui potes cilíndricos de tinta cujas medidas externas são 4 centímetros de diâmetro, 6 centímetros de altura, e ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta empilhados verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. No mercado existem 5 opções de caixas organizadoras com tampa, em formato de paralelepípedo reto-retângulo, vendidas pelo mesmo preço, possuindo as seguintes dimensões internas. Aí veio a descrição das 5 caixas, né? Caixa 1, 8 centímetros de comprimento, 8 de largura, 40 de altura. Caixa 2, caixa 3, caixa 4 e caixa 5. O que eles querem saber? Qual dos modelos, então, qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes por caixa? E aí, se eu quero colocar potes dentro de uma caixa, eu posso pensar, vou ter que calcular o volume disso, né? Nesse caso, não é volume que eu vou calcular. O que eu tenho que ver? Ele quer colocar o maior número de potes dentro da caixa. Então, eu vou ter que ir pelas dimensões das caixas e pela dimensão do pote, né? E aí, verificar quantos potes em cada modelo, certo? Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui para fazer um rascunho aqui no quadro para nós entendermos, tá? Então, por exemplo, eu tenho ali que o pote... ele tem diâmetro de 4 centímetros e altura de 6 centímetros. Então, eu tenho um cilindro que aqui mede 4 centímetros e que aqui mede 6 centímetros, certo? Onde é que vai? Ele quer colocar deste jeito aqui lá na caixa. Não pode deitar essa latinha, ela tem que ficar assim, né? A base aqui tem que ficar na base do paralelepípedo. Então, essa base, esses círculos, eles vão estar aonde? Eu tenho que pensar entre comprimento e largura. Quando eu vou fazer o meu paralelepípedo,
né? Quando eu vou desenhar meu paralelepípedo, eu vou colocar esta base aqui e aqui. Então, eu tenho que ver qual é a capacidade de cada um de quantidade de caixa. E aí, essa medida aqui vai aqui na altura, né? Vai ficar assim aqui dentro esse pote, né? Então, pensando aqui, ó. 8, 8, 40, primeira caixa. Primeira caixa. 8, 8 e 40. Se o meu diâmetro é 4, então eu consigo colocar 2 aqui, 2 aqui, né? 40 na altura, quantos de altura? Quantas divide por 6, né? De 6 em 6, quanto dá? 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. Então, já passou, né? Então, aqui vai 6, certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6. Aqui eu consigo 24 potes lá dentro dessa caixa. Na segunda caixa, o que nós temos lá? 8, 20 e 14. 8, 20 e 14. 8, 20 e 14. Em 8 eu consigo colocar 2, né? Em 20, 20 dividido por 4 dá 5, certo? Então eu consigo colocar 5. 14, agora essa aqui é a altura, né? Essa aqui é a altura, e a minha altura é 6, então só cabem 2, né? 2 vezes 5, 10, vezes 2, 20. Então, entre a 1 e a 2, eu estou com a 1. Mas eu tenho a caixa 3. Caixa 3, 18 por 5 por 35. 18, 5, 35. Vou fazer o mesmo raciocínio. 18 para colocar 4, vai só 4, porque 4 vezes 4, 16. Né? Faltam 2 só, então não dá. Aqui vai 1 só, né? 35, o que acontece? Se forem 6 camadas, vai para 36. Então, tem que ser 5 camadas. Isso vai me dar 20 latas lá dentro também da terceira caixa. Na quarta caixa, 20 por 12 por 12, 20 por 12 por 12, em 20 dividido por 4 dá 5, né? O 12 dividido por 4, porque está na largura, 12 dividido por 4 vai 3. E na altura, 12 por 6 dá 2. Então, aqui dá 30. 5 vezes 3 vezes 2, eu consigo colocar 30 latas dentro desta caixa. E o último tipo de caixa, que é a quinta caixa, né? 24, 8 e 14. 24 por 4, né? Aqui é um M. 24 por 4 dá 6, né? 6 vezes 4, 24. Então, aqui dá 6. 8 por 4 dá 2. A altura, 14 por 6 dá 2. Então, aqui, 6 vezes 2 vezes 2, 24. Aí eu concluo o quê? Eu concluo que a quarta caixa é a que cabe mais, né? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D. Na quarta caixa, eu consigo colocar 30 latas de tinta, né? Potes cilíndricos de tinta. Nas demais, pelas dimensões, cabe menos, certo? Então, aparentemente, parecia ser uma questão de volume, né? Mas não é, porque vai ficar... Eu já tenho especificamente potes cilíndricos, né? Então, não cabe, vai sobrar sempre um espaço aí, certo? Vamos ver a próxima questão, então. Próxima questão, do Minecraft. Acho que é assim que fala, né? O tal do inglês. Essa questão aqui, ó, é uma questão que não precisa cálculo. É simplesmente observar e saber
identificar qual é a figura lá que se encaixa direitinho aqui, né? Então, eu leio o que é o Minecraft, né? O que ele é, então, é um texto que eu nem preciso saber, mas não preciso ler na hora da prova, né? Mas são vários cubos, né? Um em cima do outro aqui são... Então, eu tenho um cubo grande formado por cubos pequenos, né? Ó, um jogador deseja construir um cubo com dimensões 4 por 4 por 4. Então, o que tem aqui, ó? 4 cubos aqui, 4 cubos aqui e 4 cubos na altura, certo? Os cubinhos que ainda faltam empilhar para finalizar a construção. Então, tá aqui o desenho dele, né? A construção dele. Tem que fechar, tem que pegar aquela peça e encaixar aqui. O que falta? Então, aqui noção de espaço, né? O que falta, ó? Nós temos 2 peças faltando aqui. Nós temos 2 peças faltando nesta parte, né? E nós temos aqui, ó, 3 peças que vêm até o fim aqui no fundo. Então, 3 aqui, mas mais uma que vai estar aqui. 2 aqui, mas mais uma que vai estar aqui, né? Em cima dessas que estão faltando aqui. Então, qual é a melhor opção? Você observando ali de casa, qual é a melhor opção para você? A, B, C ou D? Hein? Fácil ver, né? Que é a A. Por que não pode ser a B, a C e a D? Porque a A se encaixa direitinho, ó. Nós temos as 2 peças aqui de baixo, 4 peças aqui em cima, depois as outras 3 que vêm aqui em cima e as outras 2. E aí encaixa perfeitamente. Aqui, neste, está faltando essa peça que vai ficar aqui, né? Aqui tem peça a mais, ó, porque eu já tenho essa peça. Então, aqui, ó, essa peça já está a mais, certo? Lá na letra D, faltam essas 2 peças aqui, ó. Não consegue fechar, falta lá no fundo, falta, né? Aqui faltam 2 peças. E a letra E colocou 2 peças, uma onde já tem, ó. Essa peça eu já tenho, que é essa aqui. Então, essa peça está deslocada, ela tem que ser aqui, certo? Então, a alternativa correta deste exercício é a letra A. Então, simplesmente, noção de espaço aqui, certo? Ainda do Enem 2018 foi isso. Agora, do Enem 2017, nós temos esta questão aqui, tá? Envolvendo a geometria espacial. Então, vamos ler ela. Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento de água, cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 ml desse produto para cada 1.000 litros de água da piscina. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular, de profundidade constante igual a 1,7 metros, com largura e comprimento iguais a 3 metros e 5 metros, respectivamente. O nível da lâmina d'água dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda da piscina. Uma informação importante ali, tá? A pergunta: qual é a quantidade do produto em mililitro que deve ser adicionado a essa piscina de modo a atender às especificações técnicas? Vou desenhar a piscina, tá? E vamos fazer os cálculos. Bom, eu tenho lá um paralelepípedo, né? Tenho a piscina no formato de paralelepípedo. O que disse? As dimensões dessa piscina: 3 metros de largura e 5 de comprimento. Então, pelo desenho que eu fiz, eu vou colocar 5 metros aqui, 3 metros aqui. Também fala da profundidade, que é constante, 1,7. Então, profundidade é a altura dessa piscina, 1,7 metros. Porém, esta frase, o nível da lâmina d'água dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda da piscina, é muito importante. Por quê? Porque não vai vir água até aqui em cima. Então, eu não posso calcular o volume, porque aqui eu vou ter que fazer o cálculo do volume, né, a quantidade de água que tem lá dentro, com a altura igual a 1,7. Diz que essa lâmina d'água fica a 50 centímetros da borda da piscina. Então,
a minha água vai estar aqui assim, para baixo aqui, ó, 50 centímetros. Então, eu vou ter que diminuir 50 centímetros dessa altura. 0,5, diminuindo 1,2 metros, certo? Aí a água tem altura constante de 1,2 metros. Bom, vou calcular o volume então. Volume, comprimento, vezes largura, vezes altura, certo? Volume, 5 vezes 3, 15, 15 vezes 1,2. Vai lá fazer, né? De cabeça a gente nunca vai lembrar quanto é, então vai lá e faz a conta. 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Aqui 1 vezes 15 dá 15, fica 1, 8, 0. Uma casa, uma vírgula, então 18. 18 o quê? Metros cúbicos. Só que o exercício fala em litros, que a cada 1000 litros, então, para 1000 litros, usa 1,5 ml do produto, né? 1,5 ml do produto. Então, eu vou ter que fazer uma regra de 3 e eu vou ter que saber quantos litros tem dentro desta piscina, quantos litros de água. E aí é importante saber essa transformação, ó, que a cada metro cúbico eu tenho 1000 litros de água. Então, isso é importante saber. Então, significa que isso aqui eu vou ter que fazer vezes 1000, né? E eu vou ter 18.000 litros de água dentro dessa piscina. Como eu quero saber a quantidade de produto, vou lá para a regra de 3, coloco aqui 18.000, né? Vai ser X. Faço a regrinha de 3, vai ficar 1000x igual a 18.000 vezes 1,5. Aí esse 1000 vai passar dividindo, eu posso simplificar os zeros de lá com os daqui, ó. Então, aqui já fica x igual a 18 vezes 1,5. É 18 vezes 1 e 18 vezes 1 meio, né? Para nós fazermos de cabeça mais rápido. Então, isso daqui vai dar 27, como aqui já estava ml, 27 ml deste produto, certo? E aí nós temos a resposta ali, que é a alternativa B. Certo, gente? Procurem no site do INEP todas as provas do Enem dos anos anteriores, né? Lá vocês vão encontrar essas questões e mais questões de geometria para vocês irem estudando para o Enem 2020, certo? Muito obrigada por compartilharem comigo este tempo, tá? Também fiquei feliz em estar aqui com vocês. Foi um privilégio compartilhar o tempo com vocês. Até a próxima, que nós vamos ver regra de 3. Tchau, tchau!